Você sabe muito bem que o imenso e bastante questionável universo do entretenimento brasileiro, vira e mexe, apresenta uns fenômenos assim tão desconcertantes quanto inexplicáveis, inclusive que atravessam décadas e décadas e continuam bastante famosos, mesmo que não façam mais sucesso. Eu fiquei pensando nisso, cara, quando eu recebi a notícia de que o Sérgio Malandro está lançando um filme intitulado Malandro, o Errado que Deu Certo, que mistura episódios reais da vida dele, junto com um pouco de ficção, e obviamente, aquele humor rasteiro peculiar dele. Inclusive, esse filme foi inspirado no pior momento da vida dele, ali entre 1996 e 1999, quando ele tinha sido demitido do SBT e ele perdeu tudo o que ele tinha. Carro, moto, casa, roupa, e segundo ele, ficou com R$7 na conta bancária. É lógico que eu não vou sair da minha casa para ir ao cinema assistir esse troço. Mas eu resolvi fazer esse vídeo, cara, para explicar para você por que, mesmo não sendo uma presença constante nos meios de comunicação, cara, o Sérgio Malandro se tornou uma figura que, de uma certa forma, desafia as leis da razão e desafia também aquilo que muita gente chama de bom gosto, que na verdade é um termo bem relativo, né? Antes que eu me esqueça. Então, presta atenção nesse vídeo. Pergunta que eu mais ouço. Regis, você poderia ouvir a minha música e dar a sua opinião? Ou numa variação que é: Regis, acabei de lançar um material novo, você poderia me falar o que é que você acha dele? Que uma crítica sincera, especialmente de alguém com experiência, pode realmente ser um divisor de águas na carreira de um músico, de um cantor. Só que para isso funcionar, tem que ser feito do jeito certo. Eu vou ouvir a sua música e vou fazer uma crítica a respeito dela. Vou analisar tudo de uma forma detalhada e minuciosa e vou fazer uma crítica extremamente sincera, como eu faço com todos os artistas, com todas as bandas. E eu ainda vou enviar para você essa crítica por vídeo, mas eu já vou te adiantando. Eu não vou fazer nada de graça, porque eu vou valorizar o seu trabalho e você vai valorizar o meu. Clica aqui embaixo e manda a sua música. Tá feito o desafio. Meu amigo e minha amiga, desde o momento em que o Sérgio Malandro surgiu na TV como participante de uma gincana, acho que dentro de um programa ali do Silvio Santos que chamava Cidade contra a Cidade, em 1991, o Sérgio Malandro ele sempre chamou a atenção de quem quer que fosse, pro bem e pro mal, com uma atitude que era uma mistura bizarra de pseudo-comediante, soltando umas bobagens bastante questionáveis, e junto com um bufão, cara, com uma excentricidade exacerbada e com uma atitude, cara, que sempre foi perturbadoramente infantil. É como se ele fosse o resultado de uma experiência genética muito mal sucedida, diga-se de passagem, entre um palhaço de circo e um vendedor ambulante de balões, vendedor de pipoca. Como você bem sabe, o próprio Silvio Santos, com seu famoso faro para oportunidades, ele entendeu, cara, que aquele cara poderia render muito. E acabou contratando o Sérgio Malandro para colocar o Sérgio em inúmeros programas do SBT ao longo de muitas décadas. Só que isso não deixa de ser preocupante, porque a própria existência e a persistência do personagem que o Sérgio Malandro criou a partir das suas próprias características pessoais ainda mais exacerbadas, possa, mesmo nos dias de hoje, continuar a ser adorado por um considerável número de pessoas. Essa devoção fervorosa e inexplicável do público do Sérgio Malandro, que inclusive lota todos os shows que ele costuma apresentar pelo Brasil, incluindo o mais recente, que chama-se Os Perrengues do Malandro,
Isso aí acontece hoje, ao contrário daquela fase decadente que aconteceu ali na metade dos anos 90, cara, quando ele se apresentava em circos pequenininhos no interior de São Paulo. Então, essa devoção faz com que eu pense em questões um pouco mais profundas a respeito dos padrões de gosto e discernimento da sociedade em que a gente vive. E quando eu uso o termo preocupante, é porque desde o início da carreira dele, o Sérgio Malandro representa a capacidade artística em oferecer uma forma de escapismo fácil e descomplicado dentro de um mundo cada vez mais complexo e mais angustiante. O Sérgio Malandro até hoje, cara, ele representa uma espécie de refúgio temporário na simplicidade absurda e despretensiosa para um público, como eu já falei, que devota a ele uma adoração que revela muito sobre as falhas, sobre as fragilidades do ser humano, pouco afeito ao raciocínio lógico e à retenção de qualquer experiência que seja um pouco mais cultural e mais intelectual. Vou dizer algo, esse tipo de pensamento para levar para a alienação total é questão de minutos. Você já parou para pensar? Há um elemento de identificação em jogo aqui nesse papo que eu tô te falando, nessa associação entre o Sérgio Malandro e o seu público? Você já pensou que grande parte dos fãs dele são pessoas que de uma forma ou de outra se sentem deslocadas ali ou incompreendidas assim pelas porções mais sérias da sociedade? Você já parou para pensar, cara, que o Sérgio Malandro personifica uma sensação de marginalidade, mas de uma maneira meio apatetada, sabe? Quase burra, que é estranhamente reconfortante para aqueles que se identificam com ele? Pensa nisso. Eu, sinceramente, eu não vejo essa identificação como algo positivo. Muito pelo contrário. Eu penso que ela revela uma realidade triste a respeito da falta de critério e de discernimento na nossa cultura, com o Sérgio Malandro sendo uma espécie de sintoma, vamos dizer assim, de uma sociedade que valoriza cada vez mais o entretenimento superficial, em detrimento a qualquer arte que seja verdadeiramente significativa e transformadora. Vide, por exemplo, aquelas patéticas e falsas pegadinhas do Malandro. É um negócio absurdo. E você tem alguma dúvida, cara, que os fãs do Sérgio Malandro, eles não se cansam de pedir para que ele repita aos gritos e o tempo todo aqueles bordões idiotizados dele que ele criou, né? Tipo, glu glu, ha, yeah yeah. Eu não tenho a menor dúvida que em qualquer lugar que ele esteja, as pessoas peçam para que ele fique repetindo essas bobagens perante as câmeras dos seus celulares, num tipo de assédio, cara, que eu tenho certeza que é intenso e pior, é insano. Pra que conversar com o Sérgio Malandro quando tudo que os fãs exigem, cara, são apenas esses bordões infantiloides, cara? Você tá entendendo o que eu quero dizer? Esse fenômeno de sobrevivência artística do Sérgio Malandro ao longo de mais de 4 décadas, cara, e sobrevivência na TV, onde ele comandou 15 programas em 8 emissoras diferentes, no cinema, em péssimos filmes em que ele participou. Tem inclusive um, cara, com o Faustão, que chama-se Inspetor Faustão e o Malandro, de 1991, que é um dos filmes mais pavorosos e ridículos de todos os tempos na história do cinema mundial. E até mesmo, cara, a sobrevivência dele gravando discos, cara, todos horríveis, como aquele de 1982, cara, que rendeu aquele hit ridículo, que é o Vem Fazer Glu Glu, e que chegou a vender quase 1 milhão de cópias, cara. E hoje também ele continua sobrevivendo no seu videocast de entrevistas ali, o Papagaio Falante. Tudo isso, cara, não deixa de ser a prova de que o sucesso popular nem sempre é um indicador de qualidade ou de valor. Hoje em dia, então, é exatamente o oposto. Hoje em dia impera um processo de perpetuação da cultura da mediocridade e da superficialidade, justamente para alienar cada vez mais esse povaréu burraldo que tem por aí. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito do
do Sérgio Malandro, que deve ser um cara legal de você conversar, pessoalmente. Imagino que sim. Tomara que um dia eu converse com ele e fale pra ele exatamente o que eu falei aqui, né? Aqui nos comentários, coloca a sua opinião a respeito. O que você acha do Sérgio Malandro? Você acha ele realmente engraçado? Você acha que ele é uma figura essencial nos dias de hoje? Ou não passa de um bobalhão? Coloca aqui nos comentários, tá bom? E eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui pra vocês, beleza? Então um abraço, saúde pra você, pra sua família e pros seus amigos e até a próxima.